Muito bem. Naquele livro que eu mostrei a vocês, de André Luiz, pelo Chico e Valdo Vieira, Desobsessão, tem uma aberturazinha que Emmanuel diz um livro diferente. Ele inicia assim: perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Em Lucas, versículo 8, capítulo 30, nós vamos encontrar isso. Aí, André Luiz nos diz assim, atendendo ao trabalho da desobsessão nos arredores de Gádara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com o obsesso que lhe era apresentado, ao mesmo tempo que se fazia ouvido pelos desencarnados infelizes. Importante verificar que, ante a interrogativa do mestre, a perguntar-lhe o nome, o médium, consciente da pressão que sofria da parte das inteligências conturbadas e errantes, informa chamar-se Legião. E o evangelista acrescenta que o obsidiado assim procedia porque tinham entrado nele muitos demônios. Sabemos hoje, com Allan Kardec, conforme palavras textuais do codificador da doutrina espírita, no item 6 do capítulo 12, amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que esses demônios mais não são do que almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais. No episódio, observamos Jesus entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Seja no caso de mera influência ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processos de hipnose, de que apenas gradativamente se livrará. Daí ressalta o imperativo de se vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados, prisioneiros da insatisfação ou da angústia, por intermédio das equipes de companheiros consagrados aos serviços dessa ordem que, aliás, demandam paciência e compreensão análogas às que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos de cura mental. Aí nós vamos ver que nesse volume de André Luiz, no livro Desobsessão, ele aborda uma infinidade de temas importantíssimos que nós precisaríamos compreender e escolher um ou outro para podermos analisar e estudar, né? Muito bem. Vamos ver a respeito do comportamento espírita. Qual a atitude, né? O comportamento espírita é a transformação moral e a busca constante por aperfeiçoamento, refletida nas ações diárias e no modo de pensar.
Ele se baseia nos princípios do Espiritismo, como a prática da caridade, o amor ao próximo, o perdão e o esforço para dominar as más inclinações. O esforço para dominar as más inclinações. Não se trata de perfeição, mas sim de um processo contínuo de reforma íntima, que se manifesta no comportamento mais ético, pacífico e consciente. As características do comportamento espírita. Reforma íntima, fundamental. É o pilar central, focado em modificar atitudes, sentimentos e pensamentos negativos, como egoísmo, orgulho, intolerância, em prol de qualidades como humildade, compreensão e caridade. Ação ponderada, outra característica. Em vez de reagir impulsivamente a conflitos, busca-se agir com equilíbrio, reflexão e paz interior, o que evita a criação de mais sofrimento e atrai energias benéficas. Outra característica, a prática do bem. O verdadeiro espírita se esforça para praticar o bem sem esperar recompensas, agindo com justiça, amor e caridade, aceitando as dificuldades da vida como aprendizado e prova. Outra característica, consciência e responsabilidade. Na compreensão da imortalidade da alma e da lei de causa e efeito, colhemos o que plantamos, impulsiona a mudança, pois a pessoa se torna mais responsável por seus comportamentos, né? Outra característica, vigilância. É preciso estar em constante autovigilância, avaliando as próprias atitudes para identificar e corrigir comportamentos inadequados, evitando repetições do passado. Otimismo e esperança. Em meio às dificuldades, busca-se um estado de espírito mais positivo, substituindo o medo pela confiança, a tristeza pela alegria e a revolta pela esperança. Esta atitude de permutar o sentimento é fundamental. Não seria permutar, seria transmutar. Transmutar o sentimento é fundamental. A criatura precisa fazer uma transmutação. Está sentindo raiva, está sentindo angústia? Vamos buscar um outro sentimento mais saudável, não é? Respeito e harmonia. O comportamento deve refletir respeito em todos os ambientes, todos, especialmente em centros espíritas, evitando fofocas, intrigas e outros comportamentos que atraem influências negativas. Infelizmente, nós não conseguimos ter o controle deste item que diz respeito a evitar fofocas, intrigas e outros comportamentos que atraem influências negativas. Porque o ser humano, ele, infelizmente, ele é, por natureza, fofoqueiro. Eu observava, só o fato de eu observar já não era uma atitude saudável. As pessoas medem os frequentadores, avaliam o tipo de roupa, tipo de vestimenta, tipo de conversa, entende? Isso é muito triste, mas é da criatura humana.
Por isso que é necessário que haja o quê? Educação, uma educação, uma reforma íntima, reformar-se intimamente, modificando atitudes, modificando sentimentos, modificando pensamentos negativos, como por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a intolerância, a maledicência, né? Isso isso é básico, uma coisa básica. Não é um negócio assim assombroso, não, é básico. A gente espera isso mínimo. E nem essa postura de esperar o mínimo nós acabamos encontrando. Porque a pessoa, ela não, infelizmente, nós estamos tendo um corte de energia. Vamos voltar em breve.